Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Estou de volta aqui na bancada do Minha Jornada, que faz tempo que eu não estava aqui, né, Cris? Faz tempo que tu não tá no Minha Jornada, mas tu voltou a ficar frequente aqui no podcast. Agora eu tô... E isso é bastante positivo. Estamos felizes, eu e os ouvintes. Tô muito presente no M1 Podcast, né? Também. Aí daí de vez em quando a gente rouba um pouquinho do M1 Podcast. É isso aí. Mas hoje a gente tem o Minha Jornada, que é o objetivo de a gente explorar um pouco da experiência de um empreendedor, de um empresário, de um executivo de mercado, para ele compartilhar ao longo dessa jornada também conhecimento de como que foi os desafios e as conquistas acima disso, né? E quem está conosco hoje, Cris? E que jornada, né? Que ainda está sendo construída, né? Mas exatamente. Até aqui, que jornada que tem o Givanildo Luz. Bem-vindo, Giva. Obrigado. Bem-vindo de novo, né? Que já Exato. De novo, eu também já tô com frequência aqui, hein? Já tô quase pedindo música no Fantástico. Eu acho que tu já pode pedir uma canequinha com o teu nome. Eu acho que eu já vou levar essa aqui. Mas não é minha essa eu acho que já é minha, hein? Pode levar, não tem problema. Ótimo. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui com vocês, né? É a segunda vez que a gente compartilha um pouquinho das experiências, enfim. Eu acho muito bacana, muito rico isso, né? Eu acho que se a gente conseguir passar um pouquinho daquilo que nós passamos, né? E um pouquinho de aprendizado também, a nossa jornada também já valeu a pena por isso. Exato. Né? E descobrimos aqui no off que eu e o Giva, a gente tem uma parte da jornada semelhante, né, Giva? Já nos cruzamos em uma jornada muito similar. Exato. O Giva, além de a gente já ter trabalhado junto em um momento com o Giva, eu e o Giva, a gente também estudou, não juntos, mas na mesma instituição durante algum tempo, que foi na Harvard Business School, que eu não sabia, confesso que eu não sabia, Giva, e é bom ter um colega aqui junto. Eu acho que eu vou me retirar. Na realidade, eu nunca imaginei que um dia eu estaria na Harvard Business School. Então, isso para mim é algo... como é que eu vou dizer? Que dá muito orgulho, né? Porque quando a gente fala da jornada, a gente nunca pode esquecer, eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo e já trabalharam comigo, que a gente nunca pode esquecer de onde nós viemos, né? Uhum. Sim. E eu divido a minha jornada em 5 etapas. Legal. Né? Eu brinco que a minha primeira etapa foi a longa jornada. Uhum. E aí eu já vou chegar no porquê, né, que estar em Harvard e ter a possibilidade de fazer Harvard e que alguém me possibilitou isso, né, ao longo do caminho, me deixa absurdamente orgulhoso, né? Porque eu venho, e aí já começando minha jornada, né? Boa. Eu venho e divido ela em 5 e a próxima, né? A próxima etapa da minha vida. E a primeira etapa da minha vida eu chamo de a longa caminhada. Uhum. Né? Vocês sabem de onde eu venho? Não sei. Não. Não? Não. Todo mundo imagina que eu nasci em Porto Alegre, vivi em Porto Alegre, cresci em Porto Alegre, estudei em escola particular, né, que tive vários cursos de inglês e espanhol ao longo da vida, né? Mas eu venho de uma cidade chamada Frederico Westphalen. Olha aí. Frederico Westphalen, do interior de Frederico Westphalen. Opa. Tá? Ô, Matheus. O Matheus dá um... E aí, por que eu chamo de a longa jornada, né? Eu nasci no interior e o meu pai foi e é ainda até hoje agricultor. Sim. Tá? Uhum. E eu, para estudar, eu tinha que caminhar 10 quilômetros todos os dias. Esse foi o primeiro grande aprendizado meu, né? Eu acho que é um aprendizado de paciência, resiliência, persistência, e eu nunca esqueço que ao longo desta longa caminhada de 10 km por dia, uma vez eu fiz a conta, não sei se daria para fazer a volta ao mundo caminhando, acho que não ainda, né? Vou ter que caminhar um pouco mais. Mas 10 km por dia, passando por vários desafios, né? Então eu tinha alguns desafios, né? Contando um pouquinho da longa caminhada. Para quem não é do Sul, Frederico Westphalen tem mais ou menos quantos habitantes, Gil? Ela é uma metrópole hoje, né? Com aproximadamente 30 mil habitantes. Ok. Né? Eu brinco que ela é a região metropolitana, talvez toda ela toda a região de Frederico, se juntar toda ela, é mais ou menos a população de talvez Sapucaia do Sul. Né? Não sei se chega a Sapucaia do Sul. Sim. Então é uma cidade pequena, né? Meu pai agricultor, eu tive que caminhar até, na época, a 8ª série, né? Para estudar numa escola pública. Né? A minha tia me ensinou
a escrever numa escolinha municipal, depois eu fui para uma escola estadual, caminhando 10 km por dia, eu tinha alguns desafios, Raio. O primeiro grande desafio que eu tinha na minha longa caminhada era não desistir. Então, meu pai, ele nunca deixou eu desistir de estudar. Né? E aí, quando eu vejo algumas pessoas parando de estudar, eu paro para pensar, hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Eu acho que tem algumas dificuldades ainda em determinadas situações, mas é mais fácil. A gente tem acesso às coisas de uma forma diferente, né? Os meus filhos, né, às vezes, para ir para a escola é uma briga, né? Mas eles vão de carro, voltam de carro, vão para a escola particular, voltam, enfim. E a gente tem um pouco de condições hoje para dar essa possibilidade para eles, mas eu não tinha na época. E o meu primeiro grande desafio era não desistir, o segundo grande desafio era o leão. Conecta contigo. Tá. O leão era um cachorro, pastor alemão, né, de um mercadinho que tinha do lado da minha casa. E eu tinha que sair 6 da manhã, caminhar 5 km para ir, 5 para voltar. Eu tinha que sair 6 da manhã de casa, saía de noite. E o leão, ele acordava todos os dias. E ele corria atrás de mim todos os dias. Já aprendeu cedo a enfrentar um leão por dia. Aí eu aprendi cedo a enfrentar... Eu não matava o leão e nunca matei o leão, mas eu aprendi a correr mais que ele. Isso é importante. Então esse era o segundo grande desafio. O terceiro grande desafio foi o desafio de passar por um cemitério. Então imagina, eu com 7, 8 anos de idade, 9, né, noite, passando na frente de um cemitério. Então isso para mim era um horror. Mas aquilo não fez eu desistir, né? Então eu segui, fiquei lá até os 15 anos. 15 anos de idade eu tive que mudar para morar na cidade, aí sim na cidade de Frederico Westphalen, na metrópole Frederico Westphalen. Até então era na zona urbana. Zona rural da cidade. Zona rural, né? E aí eu mudei com 15 anos, eu fui morar com meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, 5 anos mais velho. Ele já morava lá, já estudava. E eu fui morar com ele. Imagina, 15 anos, morando sozinho. Eu tinha que fazer minha comida, lavar minha roupa e me virar. E trabalhar e estudar. Né? Então eu fui e eu tive ali a minha primeira profissão. Qual foi, Gil? Olha, eu vou fazer essa pergunta difícil de novo, né? Vocês podem imaginar que profissão foi a minha primeira profissão? Vendedor de jornal. Não. Quase. Quase cheguei perto. Quase. Eu já fui vendedor de Bíblia por um mês. Olha aí. Aí hoje em dia me perguntam por que eu sou vendedor, né? Adoro vender, né? Claro. Adoro vender. Porque eu tive a jornada lá atrás de tentar vender Bíblia. Não deu certo na época, acho que ainda bem que não deu certo na época, mas eu aprendi alguma coisa ali. Mas logo na sequência eu virei torneiro mecânico. Olha aí, cara. Torneiro mecânico. Eu ia dizer, sei lá, vendedor de hortifruti, alguma coisa assim. Poderia, empacotador, enfim. E não desmerecendo nenhuma profissão, mas eu fui torneiro mecânico, né, até os meus 18 anos de idade. Um bom tempo. Um bom tempo. E aí, com 18 anos de idade, um amigo... Aí acabei o antigo segundo grau, né? Hoje, ensino médio, né? Eu acabei o meu antigo segundo grau e eu tinha que fazer alguma coisa. Na minha cidade, a faculdade era uma faculdade pequena, eu tinha um sonho, e aí eu sendo torneiro mecânico, eu tinha um sonho de ser engenheiro mecânico. Sim. Então esse era o meu sonho. E aí um belo dia um amigo do meu pai liga para ele e fala, olha, manda o Giva para cá. E o manda o Giva para cá foi para uma cidadezinha próximo de Porto Alegre, chamada Parobé. Né? E eu tive a minha segunda profissão. Essa tá mais fácil. No ramo calçadista. No ramo calçadista. No ramo calçadista. E logo na sequência, eu passei na Unicinos, Engenharia de Produção. Tamo junto. Segunda? Eu tenho mestrado na Unicinos. Agora eu me senti incluída. Agora todo mundo aqui já foi aluno da Unicinos, já, pelo menos. Boa. Mas aquilo para mim foi um aprendizado, porque eu trabalhava, na prática eu estudava... das 8 da manhã ao meio-dia, trabalhava das 2 da tarde às 11 da noite, estudava. E para mim foi interessante, foi uma virada, por quê? Porque a minha base, ela sempre foi uma base de escola pública. Né? E quando eu cheguei ali no segundo, terceiro semestre de engenharia,
eu sempre fui bom de cálculo, tá? Só para deixar claro. Mas quando eu cheguei no segundo, terceiro semestre de engenharia, eu comecei a apanhar em cálculo. A perceber que tu não era tão bom A perceber assim. que a escola pública não tinha me dado aquela base toda para engenharia de produção. E quando eu olhava o currículo, aquele currículo tinha o alfabeto todo de cálculo. Sim. E eu estava no cálculo C, Sim. ou seja, faltava até o Z. E aí um belo dia, passando num dos corredores da Unicinos... Já era ali onde é hoje ou era no centro ainda? São Leopoldo, em São Leopoldo. Sim, mas no início a Unicinos era no centro da cidade. Não, já era no campus atual lá, em São Leopoldo. E aí eu passando um corredor da Unicinos, eu olhei e eu falei, olha, tem um curso novo aqui que chama Administração com ênfase em análise de sistemas. Uhum. Eu falei, olha, deixa eu olhar o currículo para ver se não tem tanto cálculo. Né? Olhei o currículo, não tinha tanto cálculo, eu falei, esse dá. E mudei, né? E ali foi uma virada na minha vida. Legal. Né? Foi uma virada na minha vida, por quê? Porque foi o grande aprendizado que eu tive mudando de uma área que eu vinha, obviamente já tinha passado por torneiro mecânico, fazendo sapato, tirando sola de sapato de uma máquina 9 horas por dia, enfim. Esse é um ponto importante. Na tua experiência na indústria calçadista, tu fazia exatamente o quê? Eu era um robô, eu tirava sola de sapato. Era né? só tirar sola de sapato. Exato. E aquele negócio ali, ele me abriu uma porta enorme, porque eu até então mal sabia ligar um computador. E até porque na época ali, 90 e alguma coisa, o computador não era tão acessível, né? Eu tava até falando hoje, numa conversa na hora do almoço, que ali nos anos 90, quando começou a ter os computadores pessoais, o computador era como se fosse máquina de lavar, né? Tu tinha uma por casa. Exato. Então era o computador da família, assim. Não é como é hoje que todo mundo tem seu computador de assim na sala, né? Exatamente. Algum lugar que tava toda a família junto. Exatamente. E aí o que aconteceu, né? Eu acabei mudando e logo na sequência eu consegui um estágio numa empresa que pouquíssimos devem lembrar, chamada CRT. Claro, sim, a minha mãe trabalhou no CRT. Né? Os mais jovens, obviamente, não lembram mais da CRT. E eu consegui um estágio na CRT no departamento de suprimentos que ficava no bairro Anchieta. Isso foi em que época, mais ou menos? Isso foi em 96, 97. Sabe que eu vim morar no Rio Grande do Sul, eu sou mato-grossense, e eu vim morar no Rio Grande do Sul porque o meu pai trabalha com telecomunicações, e ele veio aqui para trabalhar para a CRT. Para a CRT. Em 93. Olha, que legal. Então, no off aqui a gente pode trocar algumas figurinhas. Vamos trocar mais umas figurinhas aí. Que bacana, que bacana. E aí eu consegui, só que eu morava em Parobé. Uhum. E tinha que trabalhar em Porto Alegre. Eu tinha que trabalhar em Porto Alegre. Aí, na época, eu mudei de Parobé para morar de favor com meu tio, né? Meu tio queridão, assim, que me acolheu, em Eldorado do Sul. Né? Eldorado do Sul, então eu fazia faculdade na Unicinos, à noite. Pegava o último ônibus Guaíba até Eldorado do Sul, que era, eu nunca esqueço, 11 da noite. Né? Se eu perdesse aquele, eu tinha que dormir no centro de Porto Alegre. E aí, logo na madrugada, 6 da manhã, eu pegava o primeiro ônibus lá para conseguir chegar no estágio no horário. Mas ali eu tive outro grande aprendizado, né? Que foi o aprendizado de tu ir atrás das coisas, né? Tu nunca desistir do teu sonho e tu procurar o teu próprio caminho. Eu tive 2 mentores lá, mas um deles, né? Ele viu um potencial. Ele olhou, olha, esse guri aqui veio lá do interior, é esforçado, eu vou ensinar esse guri aqui a trabalhar. E eu nunca escrevi uma linha de código até então. Mal sabia ligar um computador e o meu papel lá era tirar um relatório que eu jamais vou esquecer na minha vida, que chamava relatório 3130. O que era o relatório 3130? Era basicamente a curva ABC de materiais da CRT, imagina. Era um relatório de 1000 páginas e o meu papel era imprimir esse relatório numa impressora matricial e entregar na mesa do supervisor. O supervisor parecia um leão, né, enjaulado, né? Todo mundo tinha medo do supervisor. Né? Aí veio o meu outro aprendizado. Cara, o dia que eu chegar a uma liderança, as pessoas não podem ter medo de mim, né? Elas têm que me admirar e não ter medo. Mas foi um aprendizado para mim. E aí ele me deu a oportunidade de desenvolver um sistema. Ele estava desenvolvendo um sistema para controle de materiais. E ele falou para mim assim, olha, eu estou desenvolvendo isso aqui há 2 anos, não consegui fazer, numa linguagem de programação chamada FoxPro. Né? Mas tem uma outra aqui que eu ouvi falar que é melhor,
chama Visual Basic. Ok. Cara, eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Mas eu enxerguei aquilo como a chance da minha vida, né? Eu falei, cara, eu vou mergulhar nisso aqui. Então, no tempo que eu tinha de trem entre Porto Alegre e São Leopoldo, no tempo que eu tinha no ônibus de Porto Alegre a Eldorado do Sul a Porto Alegre, eu estudava. E eu aprendi em 3 meses, eu consegui desenvolver o sistema que ele levou 2 anos para fazer e não consegui implementar, e eu implementei o sistema. Isso e aí já era 90... Hã? Tu tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 19 para 20. Bem novo ainda. Novo. E aí ele falou para mim assim, olha, loucura, né? Nós vamos te contratar como um cargo de confiança. Eu era estagiário na época, imagina, eu fazia sapato, ganhava R$200. Eu virei estagiário, ganhava R$400. E ele falou que eu ia virar cargo de confiança ganhando R$800. Falei, agora eu tô rico. Agora eu tô bem, vou conseguir pagar a faculdade, não vou precisar pedalar mais a faculdade e tô grandão. O que aconteceu? Privatização. E eles cortaram tudo, inclusive os estagiários. Então eu, de uma posição de, vamos lá, de estagiário que iria para um cargo de confiança que ia ganhar o dobro, eu fiquei desempregado. Sim. Aí veio um outro aprendizado para mim. Relacionamento. Importantíssimo. Né? E aí as pessoas, elas gostaram tanto do meu trabalho lá e gostavam de mim porque eu me relacionava muito bem, né? Era um menino ainda sou um menino, né? Mas eu era mais menino ainda, mais jovem ainda. E eles gostaram muito. Eles falaram, não, mas fica tranquilo, nós vamos te recolocar. E aí eles me conseguiram uma posição de analista de helpdesk numa empresa chamada 4A no centro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega, onde ainda existia a Varig, o escritório da Varig. Sim. E ali foi um grande aprendizado para mim, obviamente, continuava estudando. Aí eu já fui morar sozinho. Aí eu já estava grandão, já ganhava mais, já ganhava R$700, não 400, ganhava 700. Em Porto Alegre morando em Porto Alegre. Mas aí começou a faltar dinheiro. Eu precisava pagar a faculdade, pagar aluguel e comer. Sim. Né? A conta não fechava. E aí eu comecei a dar aula de informática. Olha aí. Eu dava aula de informática na primeira escola que eu dei aula de informática, chamava Nova Geração. A gente nunca esquece algumas coisas na vida da gente, né? Chamava Nova Geração, que ficava na Riachuelo. E às vezes eu estava dando aula e passava um morcego voando na sala, né? Porque a Riachuelo já tinha os prédios antigos naquela época, né? Sim. Hoje até faz um tempinho que eu não passo ali, mas não sei se renovaram ou não, mas na época já eram prédios mais antigos e passava um morcego voando ali. Mas aquilo para mim foi um aprendizado. Por quê? Porque aí eu, primeiro, consegui complementar minha renda. Sim. Aí eu conseguia pagar aluguel, conseguia pagar a faculdade, conseguia comer, né? E eventualmente comprar uma roupa. Eu fiquei ali mais ou menos uns 6 meses e eu consegui uma outra posição numa empresa, numa escola chamada Microcamp. Ficava na Alberto Bins. Eu falo que eu fui até professor de contabilidade. Eu nunca fiz um curso de contabilidade, eu fui professor de contabilidade, tá? Que os meus alunos não me escutem, senão eles vão cobrar a conta agora de volta, né? Mas eu me virava bem e aquilo foi um outro aprendizado para mim. Sim. Né? Eu nunca tive, na realidade, de muito tempo para cá, eu nunca tive problema em falar em público, mas até então eu tinha muitos problemas para falar em público. E eu brinco que a necessidade me ensinou a andar, né? Eu tinha que me expor para 30, 40 alunos, eu tinha que falar, e aquilo era, de certa forma, meu ganha-pão. E acabou que hoje em dia, eu adoro falar em público. Gosto de falar em público, adoro estar aqui, por exemplo, trocando ideias com vocês, enfim. E aquilo me deu essa casca, né? E eu tirei proveito daquilo. Isso a gente tá ali em 95, 96, 97? Não, isso já era 98 para 99. Tá. E nesse momento de professor de informática, tu enxergava, principalmente aqui no Sul, né? A grande parte da nossa audiência acaba sendo de São Paulo. Daí em São Paulo sempre as coisas evoluem um pouco antes do que aqui, né? Mas aqui no Sul, como que tu enxergava esse mercado, vamos dizer, de tecnologia, que estava bem embrionário, mas tu conseguia ter uma visão de médio e longo prazo que, cara, eu tô apontando para o caminho certo, ou foi uma aposta sem enxergar um horizonte muito claro ainda, Gil? É que naquela época eu acho que a gente já conseguia visualizar que a informática, que a gente chamava de informática na época, né?
ela já tinha vindo para ficar, né? E que já existia na época uma carência de profissionais como existe hoje. E eu chamo isso de um bom problema, né? Tomara que a gente tenha muitas formações aí pela frente e as pessoas se preparem para isso, porque o mercado é muito grande, né? Hoje tudo, na época não, né? Mas hoje tudo envolve tecnologia. Sim. Né? Então, mas eu acho que na época a gente não tangibilizava muito bem aquilo. Né? Era meio que estava começando a modinha da informática e que não virou modinha, virou uma realidade. A nossa vida, ela hoje funciona com tecnologia. A gente não consegue ficar 5 minutos longe do telefone, por exemplo. Sim. Uma coisa que a gente jamais imaginaria 25, 26 anos atrás. E aí, o que aconteceu, né? Eu dei aula de informática e tal, trabalhava como helpdesk, me virava para fazer faculdade, né? Não era mole. Fazia um semestre, pedalava o outro, fazia um semestre, pedalava o outro. Um belo dia, voltou o relacionamento. Esses meus colegas da CRT, né, que ficaram lá, me chamaram para um projeto chamado Bug do Milênio. Os mais jovens também não vão lembrar, mas eu fui chamado para um projeto como analista de sistemas. Eu estava no terceiro semestre de análise de sistemas e eles me chamaram e falaram: Giva, a gente tem uma vaga aqui para analista de sistemas. E na época eu falei: mas eu ainda não sou, eu estou no terceiro. Não importa, a gente te quer. E me levaram para o projeto. Só que eles me falaram o seguinte, eles falaram: olha, Giva, tem um detalhe, é um projeto. Na época eu nem sabia o que era projeto. Eles falaram: olha, tem início, meio e fim. Ele pode durar 6 meses, ou 1 ano, ou 2, mas ele vai acabar. Aí eu falei: tá, mas e qual é a proposta? Eu ganhava R$700. Aí ele falou: não, tu vai ganhar R$2.400. Pô, é muita grana pra época. Pra época, muita grana. Sim. E aí eu falei assim: não, mas peraí, se eu ficar 6 meses lá, equivale a 2 anos aqui. Sim. Vou, né? E aí eu fiquei 1 ano e meio nesse projeto. Na época também, aí com 20 e poucos anos, né? Pagou bem mais, deu payback rápido, né? E aí, logo na sequência, né? Esse era um projeto interessante, porque a Telefônica tinha acabado de comprar a CRT, tinha esse projeto para fazer e trouxe um monte de espanhóis, colombianos, venezuelanos, mexicanos, enfim. E na época que a Gate, né? Para quem também não é de Porto Alegre, que não conhece a Gate, ou mesmo de Porto Alegre, hoje em dia a Gate ela mudou muito, né? Mas na época era o point. Era o point de Porto Alegre. E, obviamente, esses caras adoravam sair, né? E eu, assim, gurizão, né? Eu ia com eles, né? E, de novo, o relacionamento. A cabeça aberta para entender e aceitar outras culturas, né? E hoje, por exemplo, eu consigo falar, me comunicar em espanhol, etc. A gente abriu operação pela SACPAG no México, na Colômbia, enfim. E eu consigo falar e entender perfeitamente sem nunca ter feito 1 minuto de aula de espanhol. Sim. Né? Pela jornada que eu tive lá atrás. E aí eu montei esse relacionamento novo com eles, o projeto acabou depois de 1 ano e meio e eles me fizeram uma outra proposta para eu virar coordenador, aí já com 22 anos, para virar coordenador de uma operação chamada Atento, da Júlio de Castilhos. Tá? Foi a minha primeira jornada como líder, né? Com 21 para 22 anos ali. E foi muito interessante, porque eu não fazia a menor ideia. Na época, a gente não consegue saber, olha, nasci líder. Nasci com essa característica, né? Tu não consegue, tu vai ter que te testar e saber se tu vai gostar ou não daquilo. E às vezes a gente comete alguns erros, né? De transformar excelentes técnicos em péssimos gestores, né? Ou péssimos gestores enfim, ou excelentes gestores em péssimos técnicos, né? Sim. Mas me deram uma oportunidade, eu de novo abracei aquela oportunidade como se fosse a última da minha vida. E aí eu acho que eu fiz uma boa jornada. Eu fiquei uns 2 anos ali como coordenador da operação, né, dessa empresa. Eu já tinha 10 pessoas da minha equipe, imagina. Eu não fazia a menor ideia, não sabia o que era feedback, falava feedback, eu não sabia se era de comer, de beber, etc. Ainda tem gente que não sabe. Ainda tem gente que não sabe, né? Ao longo do tempo fui aprendendo meio que a força, né? Sim. E aí eu trabalhava para uma empresa chamada HP.
Uhum. Não sei se vocês lembram da HP, mas a HP já foi, ela junto com a IBM, já foram as maiores empresas de tecnologia do mundo. É onde nasceu, são os fundadores do Vale do Silício, né, cara? Os fundadores do Vale do Silício nasceram numa garagem e a empresa, ela hoje, obviamente, ela fragmentou por estratégia dela e tudo certo. Mas ela chegou a ter 350 mil funcionários no mundo, né? E eu brinco que eu dormia com o crachá da HP, eu tomava banho com o crachá da HP, porque dava muito orgulho Claro, pô. Sim. daquele crachá, né? E eles me fizeram um convite com 24 anos para ir para Curitiba, morar em Curitiba e ser gerente de operações de uma operação lá em Curitiba da GVT, que agora, até pouco tempo atrás era GVT, agora já é Vivo, né? Acho que juntou tudo, eu não sei exatamente, não acompanhei muito o mundo de telecom. E aí eu já fui para lá com 24 anos para liderar uma equipe com 50 pessoas. Olha aí. Isso tu Um tinha quantos desafio, anos, Giva? 24. É bem 24, novo, né, cara? bem Jovem. novo. Se tu parar pra pensar hoje em dia, eu fico com certas dúvidas se a gente consegue ter pessoas de 24 anos liderando 50 pessoas hoje em dia, entendeu? Porque esse nível de... Eu gosto de falar, né, que cicatrizes moldam a pessoa, né? Então, desde o início, muito jovem, tu tendo vivências diferentes, morando sozinho, tendo que ir para cidade diferente, tendo que fazer viagens para estudar, trabalhar, isso vai moldando a pessoa, né? E hoje em dia eu vejo e percebo que as pessoas elas tendem a amadurecer um pouco mais tarde, né? Então, hoje com 24 anos, eu acho que tem muitas pessoas que não conseguem se gerenciar com 24 anos. Imagina gerenciar um time de 50 pessoas, né, cara? Exato, exato. E aquilo para mim, obviamente, foi uma escola, né? Porque eu tinha liderados lá com 50 anos, com idade para ser... Eram mais meus velhos. pais, né? Enfim. Então foi um grande aprendizado, mas eu acho que o principal ponto para mim nessa jornada foi o sonho. Né? Porque eu comecei a me relacionar com pessoas de um nível diferente. Né, com diretores, com vice-presidentes, enfim. Eu nunca esqueço, né, que as primeiras reuniões que eu tinha, por exemplo, com o vice-presidente de tecnologia, né, que na época estava lá, eu entrava na sala tremendo. Né? Pô, o cara é vice-presidente de tecnologia, né? Então era aquela loucura. Mas foi um aprendizado e eu falei assim, cara, mas peraí, ele deve ter uns 40. Né? Na época eu acho que ele tinha uns 40 anos e eu tinha 24, eu falei, com 16 anos pra frente, o meu sonho é, com 40 anos, eu serei diretor de tecnologia. Mas eu, na minha cabeça, eu não tinha nem noção de tempos e movimentos e o que eu precisava fazer para aquilo. A vida foi me moldando para aquilo, né? Eu fiquei 3 anos lá, logo na sequência eu tive uma oportunidade para ir para Brasília, né? Para Brasil Telecom. Na época, Brasil Telecom, hoje Oi, que também está com algumas... vamos lá, divisões, etc. Mas ainda existe a Oi, né, como marca. Mas na época, Brasil Telecom, morei 3 anos em Brasília. Mas eu tinha aquilo na minha cabeça. Eu falava, cara, eu com 40 anos eu quero ser diretor de tecnologia. Com 40 anos eu quero ser diretor de tecnologia. E aí eu fiquei em Brasília, vamos lá, uns 2, 3 anos ali. Voltei para Porto Alegre. Aí nasceu minha filha. Nasceu em Brasília, mas aí já não quis mais voltar para Brasília. Sim. A minha ex-esposa quis ficar aqui em Porto Alegre. Eu acabei voltando, fiquei um tempo lá sozinho, acabei voltando para cá, de novo para HP. De novo remete para o tema do relacionamento, né? Se eu tivesse feito um péssimo trabalho, obviamente as pessoas não teriam me chamado e não teriam aberto portas para várias oportunidades. Mais importante do que iniciar ciclo é fechar ciclo, né? É fechar ciclo, fechar bem. Né? Eu acho que independente de qualquer coisa, tu fechar e deixar sempre as portas abertas, né? Exato. E quando eu saí da HP para ir para Brasil Telecom, né, quem me levou para Brasil Telecom foi uma pessoa da HP que estava lá. Legal. Né, e me levou. Quem me trouxe de volta para Porto Alegre foi uma pessoa da HP, né, que já me conhecia da jornada anterior. E aí eu fiquei mais 4 anos aqui na HP, né, uma experiência espetacular, a empresa seguia sendo uma super empresa, enfim. E eu brinco que a gente tinha processo para tudo, né? A gente tinha processo para ir almoçar, processo para ir ao banheiro, processo para tudo, né? Para empurrar a cadeira, enfim. Então, uma empresa super estruturada, né? E eu acho que aí tem outros aprendizados. Às vezes o excesso de
excesso de cultura, excesso de governança, excesso de processo, excesso de política, às vezes acabam complicando a vida de uma empresa, né? Eu acho que nem 8 nem 80, tem que ter um meio termo, né? E aí um belo dia em 2010, eu com 33 para 34 anos, surgiu uma vaga numa empresa para ser diretor de tecnologia, na realidade era diretor de infraestrutura, numa empresa em Campo Bom. Só voltando um pouquinho, Claro, por curiosidade, Giva. Onde que era a HP aqui em Porto Alegre? A HP ficava no Tecnopuc. Ah, tá. Tecnopuc. É. Eu acho que não está mais lá. Acho que já... Eu acho que é em Eldorado. Não, em Eldorado é a Dell. É a Dell. Dell, É a Dell. confundi. É a Dell. HP, eu acho que a HP tem escritório ainda no Tecnopuc. Eu conheço algumas pessoas que ainda estão por lá. E aí me chamaram para uma posição de diretor. A minha meta era 40, né? Com 33 para 34, fui para Campo Bom. Voltou. Fiz pra entrevista. região calçadista. Voltei para a região do calçado lá, mas na época já era tecnologia. Campo Bom é o berço das fintechs gaúchas. Berço das fintechs. O primeiro unicórnio brasileiro nasceu em Campo Bom. Né? E aí me chamaram lá na GetNet. Eu lembro na época que eu conversei com a gerente de RH, que é uma queridona, eu adoro ela até hoje, tenho muito contato com ela. E ela gostou do meu perfil, né? E na época o Zé Renato é meu amigão, adoro ele também, o cara, putz, espetacular. Mas o Zé Renato falava o seguinte, cara, o cara para ser diretor ele tem que ter um pouco mais de casca, enfim, eu era novinho ainda, 30 e poucos anos ali, ela escondeu minha idade no currículo. Mandou para ele falou gostei, fui falar com ele falou gostei, e ele foi descobrir que eu tinha só 34 6 meses depois, ele já não podia mais brigar comigo e tal, aí foi. Já. Mas aí eu acho que teve um outro grande aprendizado para mim, né? O correr riscos, né? Eu saí de uma empresa que era a maior empresa do mundo, com processo para tudo, né? Às vezes era chato, né? Porque tinha processo para tudo, para uma empresa que era uma startup, né? Então, às vezes dava problema no data center, o Zé Renato descia correndo e queria saber o que estava acontecendo no data center. Para mim aquilo era uma coisa que, né? Mas era o estilo startupeiro da época, né? E ela virou o que virou, né? Muito em função disso, né? Nessa transição, Giva, isso é um ponto importante e é num momento importante também, não só do Rio Grande do Sul, mas nacionalmente falando, assim, né? A gente está falando ali aumento de mercado de tecnologia no Brasil, uma maior abertura de mercado financeiro, né? GetNet é um grande exemplo de uma empresa que conseguiu aproveitar uma abertura do Banco Central para a parte de abertura de instituições de pagamentos e credenciadora, todo esse mercado que é muito forte hoje. Como foi sair de uma das empresas, como a gente falou no início, talvez a empresa mais tradicional de tecnologia que nós temos hoje, né, que a HP, ela tem um estudo muito, muito interessante da HP que faz o que a primeira geração da HP trouxe para o mundo de tecnologia. Tu vai ver que praticamente 80% da tecnologia atual surgiu vindo daquela primeira geração da HP. Incrível. Tu saiu de uma empresa super tradicional no mercado de tecnologia, né, que tem um marco histórico super importante, e partiu para uma empresa, na época, desconhecida, de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, que já é o interior do Brasil, que é o interior do mundo. Como que foi esse choque de cultura e, como tu falou, de processos de fazer um negócio funcionar? Eu queria entender um pouquinho mais da tua experiência nesse momento. Essa história ela é espetacular, tá? Porque para mim, obviamente, o presidente da HP era uma entidade meio que intocável, né? Ele lá no céu e nós aqui fazendo a operação rodar. Eu tinha uma posição importante, nunca tive acesso, né? E eu fui para uma cultura completamente diferente. Sim. O cara que estava no dia a dia, olhando a operação, preocupada com ela, enfim. E eu fui para uma empresa que vendeu um sonho. Ela me vendeu um sonho. Então eu falo, cara, eu fui muito maluco, assim, de sair de uma empresa super... E eu não sei como estaria e seria a minha jornada. Talvez estivesse melhor, talvez estivesse pior, não tem como saber. Mas sair de uma empresa super estruturada, como tu falou, para uma startup que os caras tinham um sonho. Então, quando eu fui lá falar com eles, falaram, cara, a gente quer quebrar um duopólio no Brasil. Eu não fazia a menor ideia do que era duopólio. Depois eu fui entender lá que o duopólio existiam duas empresas, elas cobravam o que queriam do varejo,
né? E nós éramos os entrantes no mercado, nós quebramos esse mercado. Nós fomos a primeira empresa a fazer transações Visa e Master na mesma maquininha, porque até então o varejo precisava ter 2 maquininhas para fazer transações de Visa e Master, pagar aluguel por 2, pagar taxa altíssima por 2, enfim. E nós mudamos esse mercado, tanto que hoje deve ter em torno de 200 empresas operando nesse mercado de pagamentos. E ainda tem espaço. Depois a gente fala um pouco mais no futuro, né? Quando eu for falar de futuro. Mas foi bem interessante. Eu acho que aí tem um tema que é adaptação. Né? A gente não pode acreditar ou achar que vai sair de um mundo e vai para o mundo ao lado, ele vai ser exatamente igual. Então tu precisa te adaptar àquele mundo. Né? E eu consegui me adaptar. E na época, obviamente, a gente precisava e estava com uma parceria super importante com o Santander. O Santander já com uma governança, banco, né? Precisa de uma governança super organizada. Os espanhóis de novo aí na tua Os espanhóis na minha jornada de novo, né? E sempre me dei super bem com eles, felizmente, tá? Sim. Mas a gente precisava organizar algumas coisas para operar. E eu olhei para aquilo, né? Na primeira semana eu olhei para aquilo e eu falei, cara, o que eu faço? Eu saio correndo ou eu enxergo não a árvore, mas a floresta, né? Aí vem outro aprendizado, né? Tem muita gente que olha a árvore, né? E ela enxerga um problema na árvore, mas ela não consegue ver a floresta. Eu enxerguei a floresta. E aí eu falava, todos os dias eu vou lá e vou derrubar, no bom sentido, tá? Não me leve a mal, mas derrubar 3 árvores, né? Olhando para a floresta. Que um dia a gente vai chegar do outro lado. E aí, obviamente, aí foi onde eu agreguei muito valor para a empresa na época. E logo na sequência, eu brinco que para mim foi a grande virada na minha vida, que foi a mudança de carreira. Né? Então eu vinha de uma base de tecnologia, de muito tempo de tecnologia. E isso é interessante, né, Giva? Tu veio do mercado de tecnologia e, pelas tuas experiências, muito enviesado pro mercado de telecom, né? E daí tu vira a página e entra de cabeça em uma das empresas mais importantes da tecnologia financeira da história do Brasil. Exato. E daí aí tu aproveitou essa oportunidade, teve visão de oportunidade e, cara, entrou de cabeça nisso. Né? Porque na prática a gente precisa saber enxergar as oportunidades, né? E eu até dei uma titubeada no início, né? Usando um jargão popular aqui, dei uma titubeada no início para enxergar a oportunidade que eu tinha na minha frente. Porque quando eu tive a oportunidade 1 ano ou 2 depois, né, de dar uma organizada na minha área, nós íamos muito bem no varejinho, no pequeno varejo. Mas quando chegava no grande varejo, e aí usando exemplos aqui, Zafari, Pão de Açúcar, Carrefour, etc., era um outro jogo. Né? E os nossos vendedores na época não passavam da segunda pergunta. E a gente não conseguia entrar no mercado dos grandes, a gente precisava de volume. Né? E aí eu comecei a ser um porta-voz de tecnologia, porque a nossa venda era uma venda muito consultiva. Eu virei um porta-voz de tecnologia junto com os vendedores. E aí nós começamos a passar da segunda, da terceira, da quarta pergunta e nós começamos a converter alguns clientes grandes e importantes que trouxeram volume para nós. E aí um belo dia, 2013, o Zé Renato chega para mim e fala, Giva, vagou a área de diretor comercial. E os comerciais, e nós queremos que tu assuma a área comercial. E, cara, mas como? Eu nunca fui comercial, mas eu não lembrava que eu tinha sido vendedor de Bíblia com 15 anos. E aí veio o vendedor de Bíblias e falou o seguinte, cara, mas espera aí, 20 e poucos anos ou 20 anos de jornada em tecnologia, ela é uma mudança brusca, não é fácil, né? Tu simplesmente falar que tu vai mudar a tua carreira e vai para um mundo incerto, né? Aí eu falei, Zé, posso pensar até amanhã? Ele falou, pode. No mesmo dia à tarde, ele trouxe um diretor do Rio de Janeiro. Né? O Zé, naquela coisa dele, ele é meio rápido, tá? Tu deve conhecer, ele é meio rápido. Já tive algumas mesas de negociação. E eu tô citando ele aí, aqui sem autorização dele, tá? Depois se ele ficar bravo comigo, ele que me ligue, tá? Mas o fato da vida é... Eu olhei para aquilo e falei, cara, o cavalo passou encilhado ali, eu não montei. Sim. O que eu faço agora, né? E aí, eu acho que tudo na vida acontece e não acontece por acaso, né? Tem um propósito na vida.
Esse diretor veio, trouxe a família para cá. Dificilmente as pessoas que vêm de fora, elas têm uma certa dificuldade para se adaptar em Porto Alegre. A família não se adaptou e ele voltou 3 meses depois. E cultura de venda aqui é diferente também, E cultura de venda é diferente, enfim. E o cavalo passou de novo e eu montei. E aí eu agarrei, né, na crina do cavalo e não soltei mais, né? Aí eu fiquei ali quase 1 ano. A gente já estava em processo de venda, na realidade, da empresa para o Santander. O Zé me falou isso, Giva, cara, em algum momento essa cadeira, né, o nosso comprador vai querer. Eu falei, Zé, da vida, tá tudo certo. E para mim aquilo foi uma virada. Por que foi uma virada? Obviamente eu fiquei ali 8, 10 meses ali na posição e logo na sequência o Santander comprou. Eu falei, cara, eu quero juntar a equipe comercial, banco, GetNet, etc. Tive a oportunidade de ficar na GetNet, mas aí o Zé falou o seguinte, Giva, vamos tocar a SacPag? Eu falei, Zé, esse projeto a SacPag era tão bonitinha, era bacana, era legal, porque a gente levava o cliente para olhar, os clientes viam o dinheiro entrando, o dinheiro saindo, etc. Mas nós tínhamos 10 pontos, 15 pontos, né? Era um MVP de 4 anos dentro da empresa, que como a empresa principal crescia tanto, Sim. a gente acabava não dando tanto foco para que ela crescesse também. Isso é um ponto importante para, principalmente o pessoal que não é tanto daqui, tu explicar essa correlação entre GetNet e SacPag. Que isso, até poucas pessoas têm esse conhecimento muito de como que foi a história do nascimento das duas empresas, né, Zé? Giva. Claro. Na realidade, a SacPag ela nasce de uma ideia do seu Nori, né, que é um queridão, sempre foi desse mundo de tecnologia, bancária, etc. Ele começa a empresa sozinho, com investimento, na realidade, do grupo, né, que era mesmo dono da GetNet. Mas em determinado momento ela precisava de tecnologia. E a GetNet já tinha toda a tecnologia preparada. E aí a SacPag acabou virando uma empresa, vamos lá, uma coligada da GetNet, abaixo da GetNet, respondia para ela, usava tecnologia, usava pessoas, enfim. E o Nori persistiu durante 4 anos para deixar o projeto vivo e testando e retestando o modelo, etc. E buscando quebrar outro monopólio também, né? Buscando quebrar o segundo monopólio, né, que nós quebramos. E aí, em 2014, quando tudo isso aconteceu, em abril de 2014, o Zé Renato fala, Giva, eu já falei com os acionistas e eles querem também que tu vá para tocar SacPag. Para mim, aquilo era um mundo completamente novo. Outra grande experiência, por quê? Porque eu saí de um papel, primeiro, de tecnologia, depois um papel de diretor comercial para um papel de CEO de uma empresa pequena, mas um papel de CEO olhando todas as áreas, né? E o início daquela jornada foi muito interessante porque todo mundo tinha que fazer tudo, né? Nós tínhamos pouquíssimas pessoas, então eu brinco que nosso gerente de projetos era gerente financeiro, era contador, ele era praticamente tudo, cara de tecnologia, todo mundo fazia tudo, né? Tem como startup no início. E aí a gente conseguiu, junto com o acionista, montar um plano de negócios. Nós conseguimos executar o plano de negócios. A gente conseguiu crescer. Primeiro ano, obviamente, a base era pequena, né? Mas primeiro ano crescemos 7 vezes, segundo ano 4 vezes, terceiro ano 3 vezes. Quarto ano já não deu para crescer 3 vezes, mas dobramos de tamanho e a gente veio nessa batida e quebramos o monopólio, né? Do vermelhinho, né? Não vou citar nomes, né? Mas quebramos o monopólio do vermelhinho com um modelo completamente diferente, né? Completamente diferente. Nós conseguimos abrir Brasil todo, nós abrimos operação no México, abrimos operação na Colômbia. Hoje tem alguns amigos tocando essas operações, né, lá, e, enfim, na própria SacPag aqui, que é uma empresa que eu admiro absurdamente, né? E me ensinou muito, né? Na verdade foram 10 anos de aprendizado e eles me deram, voltando ao tema de Harvard, né? Eles me deram a oportunidade de ir para Harvard, para ter essa experiência, né? Então, um cara que caminhou 10 quilômetros todos os dias para estudar, chegar em Harvard, para mim foi o ápice da minha carreira acadêmica, né? Mas a gente nunca pode parar. Então, já estou vendo a próxima. Naquela caminhada do prédio do Tata até o sino ali na frente da biblioteca, tu deve ter lembrado bastante dessa caminhada de 5 quilômetros quando tu era criança. Passa um filme. E aí, o que aconteceu, né? Eu, na prática, 10 anos de jornada, obviamente muitas viagens. Em 2023, dos 12 meses do ano, 6 meses eu fiquei fora do Brasil, sem contar as viagens aqui pelo Brasil. Obviamente cansa,
né? Bastante também. E eu falei, cara, eu preciso de um ciclo novo. A minha vida sempre foi feita de ciclos, né? Então teve a longa jornada, teve o aprendizado, teve o sonho, a realização. Eu brinco que esse foi a realização de um sonho, porque aí eu não, com 40 anos, eu já era presidente de uma empresa, na verdade, bem antes, presidente de uma empresa e não diretor de tecnologia, ou seja, eu já tinha extrapolado, inclusive, a minha própria expectativa de... Eu falei, cara, agora eu quero sonhar mais alto. Sim. Né? E aí eu falo um pouquinho do futuro, né? E aí eu acho que tu precisa saber o momento em que o teu ciclo está encerrando ou encerrou, ter coragem para encerrar esse ciclo e saber que o próximo ciclo ele pode ser muito melhor do que o anterior, né? Geralmente tu sai de um ciclo melhor do que tu entrou nele. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu já tinha muito claro na minha cabeça que eu queria empreender, né? E estou empreendendo hoje. Então hoje, olhando para frente, né? Eu tenho tô criando uma empresa nova, né? Que chama Easy Digital. Tenho sócios investidores nessa empresa. Explorando um ecossistema de varejo, onde a gente quer levar serviço financeiro. O nosso propósito é levar o banco para dentro do varejo e não o varejo para dentro do banco. Mas aí eu estou falando do varejinho pequenininho, é o cara que está lá vendendo almoço para comer o jantar. Então a gente quer, obviamente, reduzir, levar serviço e melhorar a vida dele, né? Então tem um propósito, a gente quer levar o banco para dentro do varejo, não o varejo para dentro do banco. Aí eu estou falando de produto financeiro, conta digital e voltando ao espaço ainda tem espaço na maquininha, né? Sim. A gente quer ter a Easy Pay, essa empresa chama Easy, então eu tenho a Easy Digital, o Easy Pay, Easy Bank. Eu já estou operando hoje com antecipação de recebíveis de cartões, fazendo oferta para o varejo. A gente ainda vê o varejo pagando 2%, 3% para antecipar o dinheiro que é dele. Então a gente tem ofertas melhores para levar para ele. A gente ainda vê o varejo pagando 2,5%, 3% para vender na maquininha. Por quê? Porque em algum momento alguém passou por esse varejo e fazendo uma brincadeira, jogou a maquininha em cima da mesa dele, ele começou a vender e ele nunca parou para ver o quanto ele pagava pela maquininha, né? Então a gente quer ensinar ele a... Não é só 3%, né? 3% sobre a receita bruta dele, né? Exato. Não tá, nem descontou imposto ainda. Sim. Então isso impacta muito para ele na última linha. Eu também estou como sócio de uma empresa que chama Starta. Né? A Starta é uma empresa de tecnologia, a gente desenvolve projetos, tem grandes clientes aqui no Rio Grande do Sul e nós temos basicamente 3 plataformas hoje desenvolvidas, uma para saúde, uma para seguros e uma para força comercial. Então eu acredito muito no termo de plataforma enfim. E a empresa está crescendo, a gente já está com quase 100 funcionários hoje, enfim, então já é uma jornada muito bacana, dobrando de tamanho esse ano, nossa expectativa é dobrar de tamanho esse ano. E a minha terceira jornada, então eu brinco, né? Eu tinha um trabalho, agora eu tenho 3, né? Mas eu trabalhando bastante para mim, né? Com parceiros, mas trabalhando muito para mim. Eu tenho uma terceira que eu estou como vice-presidente de governança e estratégia de uma distribuidora que chama Lucar, né? Dos meus amigos Luiz e Carlos, né? O Carlos é meu amigo há 8 anos. É um queridão, meu vizinho de condomínio, né? E há uns 2 anos a gente namora no bom sentido, né? Que ele fala, Giva, eu quero emprestar dinheiro para o varejo, eu já empresto dinheiro para o varejo, porque eu distribuo o produto para ele, eu dou prazo para ele pagar e já sei o comportamento dele. Eu falei, calma, emprestar dinheiro para o varejo é perigoso, mas agora a gente já está fazendo, tá? O Luiz também é um queridão, tem o Lucas, né? O Felipe lá, que são sócios da empresa também. Eu estou como vice-presidente dessa empresa, então juntei os 2 mundos, né? Sim. O mundo de empreender com o executivo, né? E a Lucar, né? Eu acho que é um negócio até importante. O que é a Lucar? Pouca gente conhece quando eu falo o que é a Lucar, né? A Lucar é a maior distribuidora de óleo lubrificante do Brasil. É um mundo totalmente novo para mim, tá? Então, estou saindo da zona de conforto de novo. Sim. Né? Da HP para uma empresa de tecnologia, para uma startup, e agora um mundo automotivo, que é um mundo gigante, um mercado gigante, enorme, várias oportunidades, real, economia real. E eles criaram uma empresa há 20 anos atrás e eles faziam com as próprias mãos. Hoje nós já temos presença, na verdade, empresa de quase 1 bi de faturamento, temos presença no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Bahia. Esse ano, e esse é um dos meus chapeuzinhos lá, né, que é como é que a gente faz essa expansão. Nós devemos abrir o mercado de Minas e o restante do Nordeste e no próximo ano, Centro-Oeste e Norte do Brasil e... por que não 27 sonhar com um passo para fora do Brasil? Por quê? Porque a gente tem uma marca própria.
Né, aí o lubrificante, nosso parceiro, o grande parceiro é a Vibra, Lubrax, né, a marca Lubrax. Mas nós temos uma marca própria que chama Vente, né, de filtro, palheta, perfuminho para carro, aditivo para carro, enfim. Todos os acessórios ali. Todos os acessórios. Eu até 6 meses atrás, 7 meses atrás, eu mal sabia que meu carro ia um filtro ou não, alguns, né? Filtro de óleo, filtro de ar, filtro de não sei o que e óleo, né? Sim. Tô aprendendo desse mundo, né? Mas é um negócio que eu brinco que é uma startup do mundo automotivo. Eu falo para eles, isso aqui é uma startup do mundo automotivo, porque é uma empresa que eles criaram em 2022. Ah, recente? Recente. Faturou 600 mil em 22, 9 milhões em 23, 30 milhões em 24 e a nossa projeção agora 70 esse ano e crescendo, né, exponencial. Então está sendo um mega aprendizado, é isso que eu estou vendo. A matriz é aqui em Porto Alegre. Em Canoas. Né? Então uma baita jornada com eles aí e eles são meus sócios na Easy, tá? Então eles são os meus sócios na Easy e obviamente eles têm uma base, nós atendemos hoje uma base com 100 mil clientes de varejo. Legal. Dentro desse mundo automotivo. Então, desde oficina mecânica, auto center, autopeça... E a Easy vai ter, como já tem acesso a esse mercado automotivo, é uma das portas iniciais aí que vamos explorar. É por aí, tá? Legal. E nós também estamos conectando ela à jornada do varejo. Então, a gente também conecta a Easy, é basicamente Embedded Finance. Sim. Né? Explica Embedded Finance para o pessoal. Na realidade, em linhas gerais, eu sou banco, mas não sou banco, empresto dinheiro, mas não tenho dinheiro, vendo coisas, mas não tenho coisas. Eu acho que dá para sintetizar bem o que é Embedded Finance. Na prática, eu pego os serviços financeiros de bancos e entrego, distribuo para alguém. Né? E no nosso caso, o varejo. Então isso já está funcionando, a gente já está operando. O Banco Topázio do Haroldo lá é meu parceiro hoje com esse serviço. As relações, né? As relações. Ele falou, Giva, esse negócio aqui nós vamos fazer juntos e eu já estou operando com ele. Mas eu quero levar um leque de serviço para o varejo, né? Esse é só o primeiro e nós estamos só no início da jornada. Tem 6 meses de empresa, a gente começou ela na prática, nós começamos ela em outubro. Mas já estamos operando e as expectativas, né? Perspectivas são as melhores possíveis aí. Pô, e isso é importante, né, Giva? Tu vê que durante toda a tua jornada, tu foi agregando habilidades para que nesse momento tu conseguisse ter as habilidades necessárias para começar a empreender com negócio próprio, com conhecimento e já com números super robustos, né? Exato. Na prática, eu acho que o grande ponto é, sem a gente saber ao certo, né, ou ter certeza, nós já somos empreendedores ao longo da vida, né, mas no negócio dos outros, com o dinheiro dos outros. Eu sempre falo, quando é com o dinheiro dos outros é bem mais fácil, né? Tu dorme mais tranquilo. O travesseiro é mais macio. O travesseiro é mais macio. Né? Mas quando tu começa a fazer por si só, ou tem parceiros, enfim, que fica um pouco mais complexo. Mas eu acho que tudo isso vai agregando. E no fim do dia, tu acaba sendo um empreendedor, né? Mesmo estando dentro de uma empresa. Eu acho que independente de a empresa ser tua ou não, tu tem que empreender. Né? Ainda mais no papel de liderança como presidente, CEO, né? Exato, não tem como, né? Então, eu acho que, para mim, esses últimos 10 anos, vamos lá, 10 anos de SacPag, de novo, uma empresa que me ensinou muito a convivência com todos os acionistas, né? Criar uma empresa praticamente do zero, a expansão internacional, os desafios, né? Hoje, por exemplo, é muito bonito, né, tu pensar numa expansão internacional, mas os fatores culturais, regulatórios, etc., são completamente diferentes do Brasil. Então foi um grande aprendizado para mim, né? Então, a gente, foi muito bacana. Tem um episódio com o Giva sobre internacionalização. É verdade. Sobre internacionalização. Lá eu devo ter falado que é fácil, tá? Corta aquele, já apaga aquele lá, porque não é mole. Mas o fato da vida é que tem seus desafios, mas dá para fazer. Eu acho que foi um aprendizado muito bacana. Eu acho que faria algumas coisinhas diferentes hoje com relação à expansão internacional, né? Mas, de novo, eu acho que tudo na vida é um aprendizado. A gente vai acumulando conhecimento para as próximas jornadas. Isso é interessante, né? As histórias... Eu tenho essa, vamos dizer assim, um pouco dessa mania de tentar ligar as pontas de como
o efeito borboleta vai se conectando, assim, né? Sim. E a gente consegue perceber que pequenas tomadas de decisões influenciam, elas têm um poder convexo muito grande ao longo do tempo, né? Então, se eu não tivesse abraçado a oportunidade de aprender uma nova tecnologia, ter estudado, ter visto isso mais a fundo, será que o Giva hoje ia estar na mesma posição, ia ter tido a mesma jornada? Poderia estar mais sucedido, menos sucedido, mas certamente ia ser uma história muito diferente, né? E isso é algo que eu sempre falo, pessoal, independentemente, a gente tem uma base, até um ponto importante, a gente tem uma base de ouvintes nossos muito forte no mercado de desenvolvimento. Muito forte. Legal. De dev mesmo, de pessoa, geração mais nova, com seus 24, 25 anos. E eu sempre bato. É importante vocês entenderem que tudo que vocês estão fazendo hoje vai ter, independentemente se tu percebe ou se tu acredita ou não, vai ter consequências a longo prazo no teu resultado final. As tomadas de decisões que tu tem hoje vai pagar um preço se tu quer ter uma vida mais tranquila quando tu é mais novo. Provavelmente tu vai ter uma vida mais difícil quando tu é mais velho. E se tu quer ter uma vida mais difícil quando tu é novo, provavelmente tu vai ter uma vida mais tranquila quando tu envelhece. E isso demonstra muito qual é a capacidade de profissionais como o Giva e de outros que passaram aqui pela nova jornada de conseguir identificar oportunidades, assumir a responsabilidade no momento certo, assumir desafios no momento certo para chegar numa posição de estar aqui no Minha Jornada, onde a gente vai conseguir entender e aproveitar bastante sobre aprendizado ao longo disso. Mas a Cris, ela tem uma pergunta que... Hoje eu vou mudar a pergunta. Que vai perguntar... essa é a pergunta que pra gente encerrar, que foi uma... De tudo que tu falou, eu tenho certeza que tu não respondeu essa pergunta. Eu posso fazer 2 perguntas? Pode, fica à vontade. Olha, Cris, eu estava com medo de uma pergunta. 2, então. É que a gente faz assim, aprendi na faculdade também. A gente amacia a conversa para no final dar Dá aquela pancada, né? Tá certo. a pancada. Não, Giva, fica tranquilo. Ela é um pouco mais... como é que eu posso dizer? Não é inspiradora, mas introspectiva. Não, Enfim, vamos fazer a pergunta. Sim. A primeira, Giva, quem é o Giva por ele mesmo? Eu acho que eu sou um self-made. Eu acho que um risk-taker. Enfim, algumas... exatamente por essas conexões ao longo da... Eu tenho marcos na minha vida e exatamente por essas questões de tomar risco, de procurar sempre ser o melhor em tudo que eu fazia e agarrar as oportunidades e não deixar elas escaparem pelo meio dos meus dedos, né? Eu acho que eu sou mais risk-taker, tá? Do que qualquer outra coisa. Eu acho que agora eu acabei de correr um risco enorme, obviamente, tu encerrar um ciclo onde tu é CEO de uma empresa e ir pro incerto é um risco, tem um risco enorme, né? Mas fazendo uma retrospectiva, eu acho que eu tô feliz com o que eu tô fazendo, a empresa tá feliz também, eu acho que tudo na vida passa, né? Passa no sentido de que a gente vai aprendendo, né, com as coisas, e eu acho que no fim do dia foi bom para todo mundo, foi bom para mim, foi bom para eles, enfim. Então a gente vai ao longo de 10 anos adquirindo alguns vícios e esses vícios, quando tu sai, eles acabam morrendo e vem uma pessoa nova e ela vai fazendo de novo e vai fazendo melhor. Então, mas eu me classificaria assim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Claro. E agora a última, assim, pra gente finalizar. Giva, o que tu diria para aquele menino que caminhava 10 quilômetros, que enfrentava o leão, que enfrentava o cemitério, que enfrentava chuva, calor, enfim, todas as intempéries? Sabe que eu vou voltar ao meu tio. Meu tio, vamos lá, meu pai, incrível, ele nunca deixou parar de estudar. Então, a primeira coisa que eu falo é não desista, né? Mas o meu tio, ele foi supervisor de uma empresa por muito tempo, que vendia bolsa, o saco plástico para os arrozeiros do interior do Rio Grande do Sul. Uhum. E um belo dia ele se deu conta de que ele poderia produzir, porque ele tinha um relacionamento com os arrozeiros. Ele falou, por que eu sou supervisor aqui se eu posso ter a minha fábrica e vender para eles? E montou a fábrica e ele se deu muito bem. Felizmente ele se deu muito bem. Eu adoro ele, minha tia, minha prima, enfim, porque eles me acolheram 2 anos na casa deles.
morando de favor. Às vezes eu pedia dinheiro para ele. Quando chegava ali no finalzinho do mês era muito complicado, porque não tinha dinheiro. Às vezes eu comia o cachorro-quente do mercado, e eu falo que a linguiça do cachorro-quente do mercado, aquela última, ela é uma linguiça que ela parece um salame, né? Ela já cozinhou o dia todo, Sim. ninguém comeu, ela já inchou, e aí eu tinha às vezes R$1,50 para comer um cachorro-quente, e aquilo para mim estava tudo certo. Mas mesmo R$1,50 às vezes faltava, e o meu tio me emprestava dinheiro, e eu sempre falava para ele, pô tio, tá difícil, não sei, tio, não sei o que. Ele falava para mim na simplicidade dele, ele falava para mim, Giva, fica tranquilo. Todo mundo chama de Giva, tá? Givanildo fica mais complicado de falar. E ele falava assim para mim, Giva, fica tranquilo, um dia, quando tu estiver no meio, as coisas vão acontecer. Óbvio que isso levou 2 anos, eu sempre falava para ele, tio, mas eu nunca sei o que é esse meio, onde é que é esse meio que eu não consigo encontrar? Ele, não, fica tranquilo que um dia vai ficar mais claro para ti. E isso aconteceu, tá? Então eu acho que a gente precisa não desistir, estar preparado, estar no lugar certo, na hora certa, com as relações certas, né? E fazer o melhor. Quando a oportunidade aparecer, tu tem que fazer o melhor, porque se tu não fizer, alguém vai fazer por ti. Né? E tu vai perder aquela oportunidade. Então eu sempre procurei fazer isso na minha vida e acho que deu certo. Né? Ainda tem muito para aprender, muita coisa para fazer. Eu acho que é só o início da jornada. Né? E é isso. Muito bom. Então, vamos encerrando uma baita jornada com Giva. Giva, muito obrigado por ter aceitado participar mais uma vez aqui no nosso podcast. Tenho certeza que vão ter outras oportunidades. Com certeza. Principalmente para falar dos novos negócios, né? Opa. Hoje a gente falou do Giva. Próxima vez vamos falar de novos negócios que estão acontecendo aí. Ótimo. Mercado Novos financeiro, negócios fintech. do Giva e no nosso novo estúdio. No novo estúdio. Maravilha. Vai sair novo estúdio também. Giva, muito obrigado por ter aceitado participar aqui. Parabéns pela tua jornada. Eu já tinha conhecimento, a gente traz aqui para compartilhar para novas pessoas. E daí a gente sempre aproveita para te deixar essa oportunidade, para tu deixar o teu recadinho final. Para quem estiver nos ouvindo, quem está começando na carreira, deixa a tua dica final, tua sugestão do que essa nova galera que está começando agora no mercado de trabalho, o que tu acha que eles deveriam fazer? Então, primeiro, obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui com vocês e tomara que vocês me convidem para inaugurar o novo estúdio. Com certeza. Vai ser um prazer. Mas a minha mensagem para a galera é, e depois de um tempo eu me dei conta disso, né? Se tu conseguir mudar a vida de uma pessoa, pode ser a tua mesmo, tá? Mas se tu conseguir mudar a vida de uma pessoa, a tua jornada já valeu a pena, né? Então a gente tem que fazer tudo para tentar mudar a vida das pessoas que estão na nossa volta, e tem tantos exemplos de pessoas que precisam, né, de apoio, seja para não desistir, seja para agarrar as oportunidades, seja para correr risco, enfim. E pessoas que têm potencial às vezes e a gente acaba não acreditando que elas têm potencial, não acredita nelas e elas acabam ficando, vamos lá, muito tempo, né, sem o determinado reconhecimento, vamos chamar assim. Então, felizmente, ao longo da jornada, e por ter assumido posições de liderança com 22, 23 anos, ao longo da vida eu me perguntava qual era o meu propósito, né, como pessoa. Aí olhando mais para o lado e para o mundo profissional, eu falo, cara, se eu conseguir mudar a vida de alguém através do meu trabalho, por tudo que eu passei, se eu conseguir fazer isso, a minha jornada já valeu a pena. Então o que eu diria para a galera de forma resumida é, se mudar a vida de uma pessoa, se conseguir ajudar a mudar a vida de uma pessoa, toda a tua jornada já valeu e vai valer a pena. Muito bom. Com essa mensagem final, vamos encerrando o nosso podcast. Mais uma vez, Giva, muito obrigado. Espero termos a oportunidade de ter mais uma vez aqui no futuro dentro da nossa bancada. Cris. Nos vemos, o pessoal nos ouve, nos vê também no próximo episódio. Muito obrigado. Show de bola. Valeu. Obrigado.